começar te mostrando uma coisa que vai deixar seu coração mais quentinho hoje. Olha só que coisa bonita. Esse é o caminhão de mudanças na frente do Palácio do Planalto. Também saiu uma foto aqui que eu adorei. Já estão fazendo aqui, ó, desinfetando a rampa para o Lula subir. Ó, já estão pintando, deixando brilhando a rampa para o Lula subir. Tem que desinfetar bem, hein? Para tirar todo esse lixo aí do Bolsonaro, desinfetar muito bem. Inclusive, muita gente bolsonaristas tinham teoria de que não, o Bolsonaro não está se mudando, não sei o quê. Olha só esse vídeo aqui. Isso aqui é uma Harley de madeira, uma moto de madeira que foi dada ao Bolsonaro. Ó. Tá aqui a foto, Harley Mito. Então, realmente, o Bolsonaro está tirando as coisas dele do Palácio do Planalto. Tá acontecendo. Tá acontecendo. Muita gente não acreditou que chegaríamos nesse momento, mas estamos chegando ao momento. E agora falar do STF. Olha só, o STF, na semana passada e nessa semana, votou o orçamento secreto. Vamos lembrar, o orçamento secreto é o Bolsolão. É o nome que a grande mídia inventou para parecer que não é crime. Você escutou orçamento secreto, às vezes falavam também orçamento paralelo. Começaram a usar mais o nome secreto, que aí parece até que é um pouquinho pior, né, do que paralelo. Depois da eleição, aí começaram mesmo a usar esse nome, mas se fosse um governo do PT, qualquer escândalo, mesmo se não tivesse nada a ver com Lula, teria um nome tipo Bolsolão, não sei o queão, para parecer que é o maior crime da história. E nesse caso é. Estamos falando aí de 72 bilhões de reais surrupiados dos cofres públicos. Pois bem, a ministra Rosa Weber pautou e começou a votação. Ela foi a primeira a votar, ela votou contra o orçamento secreto. Vamos lembrar, tem muita coisa em jogo aqui. O Lula e o PT estão negociando a PEC da transição. A PEC da transição é a PEC que vai garantir que o Bolsa Família pague R$600 e não volte a ser 400. Também vai garantir que tenha as regras do Bolsa Família, vai garantir que o farmácia popular possa continuar distribuindo o medicamento, vai garantir que o SAMU continue funcionando em vários locais do Brasil, garantir que as universidades tenham dinheiro para pagar salário, para pagar a conta de luz, que estão sem dinheiro, muita coisa. Tem essa PEC da transição. Ok. O Arthur Lira começou a jogar duro com o Lula. Primeiro, parecia que passaria fácil a PEC na Câmara dos Deputados, passou bem fácil no Senado. Chegou na hora, o Arthur Lira fez o que ele faz de melhor, que é o quê? Tentar estrangular quem tá no poder. No caso, o Lula nem tá ainda no poder, então mais fácil ainda para ele. O Arthur Lira tem muito poder por conta do orçamento secreto. Sem orçamento secreto, o Arthur Lira não é nada em Brasília. Ele teria o mesmo fim do Eduardo Cunha. É isso. Vai acabar preso em algum momento, com todo mundo o odiando. É isso. Então, o Arthur Lira precisa do orçamento secreto. E ele começou a jogar duro com o Lula. Ele falou que queria o Ministério da Saúde para aprovar a PEC da transição. Ou seja, Lula, se você quiser manter as suas promessas de campanha e quiser ter um orçamento ok para o seu primeiro ano, você me dá o Ministério da Saúde. Logo depois de uma pandemia. Ele quer o Ministério da Saúde turbinado com verba para roubar tudo. É isso que é o Arthur Lira. Então, o Lula fez jogo duro, começaram muitas negociações. O Arthur Lira quer outros ministérios também, que não vão para ele, vão para aliados dele de outros partidos que estão na base do Lula, como, por exemplo, o União Brasil. Ele escolheu um deputado chamado Eumano, que é do União Brasil, que é braço direito dele, para ser o relator da PEC da transição. Esse deputado já fez ataques ao Lula, dizendo o orçamento secreto não pode acabar, tudo mais, tentando enquadrar. Por quê? Porque esse cara está cotado para algum ministério como exigência do Centrão para aprovar a PEC. Então estão tentando estrangular o governo Lula, que nem começou ainda, custe o que custar, e já jogando lá na frente, falando, se aqui não tiver acordo, lá na frente prepara que vai ter chumbo grosso. Olha, eu sabia, e você sabia que isso aconteceria, porque eu falei, se não tiver uma maioria de esquerda na Câmara, ou pelo menos uns 250 deputados de esquerda, o Lula vai enfrentar problemas. O Congresso eleito não foi dos melhores, então o Lula está com um Congresso mais ou menos igual hoje, porém tem uma abertura de vários partidos, mas o presidente da Câmara é o Arthur Lira, hoje. Então, tem isso, tá. Enquanto isso, começa no STF a sessão do orçamento secreto. É a Rosa Weber 1-0 contra o orçamento secreto. Começaram a votar os ministros e a votação acabou 5-4 contra o orçamento secreto. Faltam 2 votos. A Rosa Weber, o Fachin, o Luiz Fux, o Barroso, eles votaram contra, e a Carmen Lúcia também, votaram contra o orçamento secreto para acabar com o orçamento secreto.
Se o orçamento secreto acabar, é uma bomba atômica no colo do Arthur Lira. Por que é uma bomba atômica no colo do Arthur Lira? Porque ele perde todo o poder de articulação com o Lula. Todo o poder. O Arthur Lira, ele arrisca não conseguir se eleger presidente da Câmara dos Deputados no ano que vem, coisa que já estava praticamente garantida para ele. Esse é o tamanho da bomba. Então, esses 5 ministros do STF votaram contra o orçamento secreto. Os 2 capachos do Bolsonaro, não. Engraçado, o voto do André Mendonça foi um voto bem estranho. O André Mendonça começou concordando com tudo que falava a Rosa Weber, concordou com o relatório, ela expôs um relatório lá, falou dos pontos, falou como aquilo é errado, tudo mais. Eu falei, pô, o André Mendonça vai votar contra, não tem o que fazer. Aí, em determinado momento, parou a sessão, parou por uns 5, 10 minutos, algum problema, alguma coisa assim. Quando voltou, o André Mendonça, eu tava assistindo, ele deu uma guinada. Ele deu um cavalo de pau, um 380, eu falei, 380, 180. Eu falei, caraca, o que é isso? E aí ele votou contra. Ele votou contra a Rosa Weber, ou seja, a favor do orçamento secreto. Eu falei, o que aconteceu nesses minutos, né? Tá. O Cássio Nunes também. Parece que o voto do Cássio Nunes foi redigido pelo Arthur Lira. Esse é o nível do Cássio Nunes. Tá. Aí o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes votaram para que o orçamento possa acontecer se não for secreto. Então, se tiver emenda, o presidente quiser dar emenda para os parlamentares, e você souber qual parlamentar ganhou tanto, onde foi investido, e essa emenda tiver as regras, ou seja, tem que ter uma obra, alguma coisa, uma licitação, tudo mais, que é a mesma regra que tem em emenda parlamentar, segundo o Alexandre Toffoli, pode. Então tem 2 votos para um pode mais ou menos, 2 votos para libera tudo, a roubalheira, e 5 votos para cancelar. Faltam 2 votos. Aí tem uma coisa, se esses 2 votos votarem para liberar o orçamento secreto, aí os votos do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli ficam vencidos e libera tudo. Se esses 2 votos for para liberar com regras distintas, aí os ministros vão ter que votar quais as regras e definir isso. Mas aí vai ficar só para o ano que vem, provavelmente. Então, até lá, fica com as regras atuais e o Arthur Lira continua tendo poder para se reeleger presidente da Câmara e para estrangular o governo que nem foi eleito. Engraçado que enquanto o Arthur Lira vai tentando estrangular o governo Lula, você vê os jornalistas da mídia que sabem que quem criou esse monstro chamado Arthur Lira foi o Bolsonaro, quem turbinou ele com 72 bilhões de reais foi o Bolsonaro. Quem fez o Bolsonaro se eleger foram eles, a grande mídia, quem plantou aquele clima no Brasil que foi propenso para a eleição do Bolsonaro foi a grande mídia. E aí eles começam com um fiscalismo contra o Lula. Começam a falar, que o Lula vai criar um ministério para dar ali pro cara do Centrão. Nossa! Eles querem que o Lula faça igual a Dilma. A Dilma escutou a grande mídia, e eu lembro, quando a Dilma começou a escutar a Globo, eu falei, a Dilma vai cair. E agora já era. Foi a hora que eu falei, não tem nem o que fazer aqui. E caiu. Que era o quê? Não, vamos lutar. O que a mídia falava? Não pode colocar ninguém do Centrão, tem que lutar e pegar de frente. Mídia e o pessoal daquela esquerda que não é petista, aquela esquerda antipetista. Tem que ir pra cima deles, vamos pra cima, a gente tem que ganhar do Centrão, não pode se render a ele. Pronto, levou um golpe. Aí eu vi gente de esquerda já falando, olha, eu aceito tudo, menos se render ao Centrão. Eu falo, tudo. Da última vez que a esquerda não tinha maioria e não se rendeu, não é se render, não articular com o Centrão, esse tudo, foram 2 anos de governo Temer e 4 anos de Bolsonaro. Você quer que volte essa desgraça? Então tem que articular com esses bandidos aí. Foram eleitos. A eleição faz nem 2 meses, foram eleitos. Essa desgraça aí é que foi eleita, viu? Aí, ok. Ficou 5-4. Faltam 2 votos. Um é do Gilmar Mendes. Olha, eu não tenho dúvidas. Se acontecer, eu vou falar, meu Deus, o Gilmar Mendes vai votar para liberar tudo. Talvez ele fale para colocar uma regrinha ou outra, mas o Gilmar Mendes é assim, libera. Falta um, fiel da balança, Lewandowski. Lewandowski foi, digo eu, já repeti várias vezes aqui, a melhor indicação que o Lula fez para o STF. Você viu um dia que o Lula estava iluminado numa indicação, foi quando ele colocou o Lewandowski no STF. E olha que o Lula é ruim de indicação para o STF, para o STJ, para o TCU, para a PGR, tudo que é indicação que o Lula fez para o judiciário era uma pior que a outra. Um mais golpista, mais lavajatista, mais rasgando a Constituição do que o outro. E sempre rasgando a Constituição para ferrar o próprio Lula. Tá, o Lewandowski não. O Lewandowski foi o ponto fora da curva. Um que fala, pô, esse é porreta. Pois bem, sobra para o Lewandowski. Todo mundo em Brasília sabe que o Lewandowski é muito ligado ao Lula. Todo mundo sabe.
Não se pode falar, nossa, o Lula pode mudar o voto do Lewandowski. Não precisa. O Lewandowski tem a sua própria opinião, ele é ministro, o Lula nem pode ficar dando opinião para um ministro do STF. Tá. Agora, o que acontece? Temos aí 6 dias em que não se sabe se o orçamento secreto vai continuar ou não. Ou seja, durante 6 dias, o Lula tem agora um poder de articulação contra o Arthur Lira que ele jamais teve. Por quê? Porque está na mão de um ministro que é muito aliado ao Lula, que não precisa nenhum falar com o outro, o Lewandowski já sabe o que fazer, ele tem a faca no pescoço do Arthur Lira, falando, ó, você vai se ferrar. Porque você não vai apenas ficar sem orçamento secreto, você vai cair no ostracismo. Você vai cair no ostracismo, você vai acabar preso, Arthur Lira. Vamos lembrar, o Arthur Lira tem condenação em segunda instância, viu? Ele só pode concorrer à eleição e tudo mais, porque a nossa justiça é uma vergonha e eles suspenderam a condenação do Arthur Lira mais de 4 anos atrás, então está suspensa a condenação, mas ele é condenado em segunda instância. Não poderia nem participar da eleição. Esse é o Arthur Lira, deveria estar preso. Ok. Agora está nas mãos do Lewandowski. O Arthur Lira perdendo o poder dele de presidente da Câmara, prepara que o destino dele vai ser... Tem muita gente querendo a cabeça dele, muita gente que o bajula que não gosta dele e que só tá com ele ali porque ele tá com poder. Muita gente. E tem, olha, um nível de insatisfação gigantesco de parlamentares do Centrão, da extrema-direita, que são os bolsonaristas, e até da esquerda, mas no Centrão, na direita e na extrema-direita, por conta do orçamento secreto. Por quê? Porque tinha deputado que vendia o voto por 10 milhões, depois ficava sabendo que o coleguinha ganhou 30. Então, o voto é o mesmo, que o coleguinha ganhou 30? E aí depois, quando saíam listas, aparecia, pô, e o Arthur Lira ganhou $500 milhão. Ah, peraí, eu ganhei 10 milhões e você ganhou $500 milhão, 50 vezes mais. Então, muito deputado, muito falava, eu tô ganhando menos por quê e tal. E isso fica, enquanto o Arthur Lira tem todo o poder, isso fica mais nos bastidores, ninguém fala na cara dele, ninguém vai lá e fala pros líderes partidários, fica aquele burburinho. Esse mesmo burburinho acontecia, e olha, envolvendo valores infinitamente menores, na época do Eduardo Cunha. O que aconteceu? Na hora do Congresso Nacional jogar o Eduardo Cunha aos leões, foi assim, pum. Ah, ele fez o que era pra fazer, que era dar o golpe, agora vamos jogá-lo aos leões. O Arthur Lira fez o que era pra fazer, que era distribuir bilhões e bilhões para os deputados. Ano que vem, se precisarem, jogam o Arthur Lira aos leões. Então o Arthur Lira tá naquela, com a navalha do Lula e do Lewandowski aqui, sem saber o que fazer. Então o poder de articulação dele caiu muito. Enquanto isso, você tem uma imprensa tentando atrapalhar tudo. Você vê, atrapalhar toda e qualquer indicação do Lula é muito atrapalhada pela grande imprensa. Eu vou te dar um exemplo. A Simone Tebet votou pelo golpe de Estado contra Dilma, apoiou Sérgio Moro, apoiou Lava Jato, cravou 17 na urna, depois se tornou oposição e foi uma das senadoras que mais apareceu na CPI da Covid. Foi para a eleição, teve mais votos que o Ciro Gomes, que não estava difícil, né? Que o Ciro Gomes fez o lixo do lixo, né? E aí, a Simone Tebet, por 28 dias, ela embarcou na campanha do Lula. Por 28 dias, a Simone Tebet esteve ao nosso lado. Ela falou repetidas vezes que ela não queria cargo. Simone Tebet, lembre-se, ela é uma política de direita, ligada aos ruralistas bilionários. Ela é ligada a tudo aquilo que é a nata do bolsonarismo. Esses ruralistas a abandonaram porque eles hoje estão com o Bolsonaro e ela está contra, só por isso. Mas ela sabe que eleitoralmente estar com o Bolsonaro seria suicídio político. Tá. O que acontece? A Simone Tebet está sendo tratada pela grande mídia como se ela fosse a rainha da Inglaterra. Nossa, não sei o quê. Ofereceram para ela 3 ministérios. Foi ventilado o Ministério da Educação. Antes que isso tomasse algum rumo, ela falou, não quero. Foram ventilados mais 2 ministérios. Aí, o da Agricultura e mais um. Ela também falou que não queria. Ela só quer o ministério que tem o Bolsa Família, que é o do Desenvolvimento Regional. E aí você vê a grande mídia cobrando. Não, tem que dar um ministério para Simone Tebet. O Lula foi eleito graças a Simone Tebet. Tem que dar um ministério. Tem que dar um ministério, um dos mais importantes, que é o do Bolsa Família, para alguém que falou que não queria cargo, que agora está escolhendo. Não é que ela está ganhando um cargo. Não é qualquer coisa. Ministérios foram oferecidos a ela. Ela fala, não, eu quero aquele, a dedo. E aí tem gente de esquerda embarcando nessa. Olha como a manipulação é fácil manipular as pessoas. Tratando a Simone Tebet como se ela fosse uma Dilma Rousseff, sabe? Uma ícone de esquerda. Uma pessoa que esteve do nosso lado por 28 dias e continua sendo de direita, continua sendo ligada ao mercado financeiro, tanto é que tem todo o apoio da grande mídia para conseguir o que ela quer, e que já falou, eu quero só esse e custe o que custar, porque eu vou usar eleitoralmente para
para me cacifar para 2026. Quer dizer, é isso. É uma política de direita do Centrão que votou por golpe de Estado exigindo o ministério que ela quer. E eu não tô nem falando que não era para dar ministério para ela. Era, merece. Assim como o Janones. Janones fez 100 vezes mais que a Simone Tebet. Janones não tá exigindo cargo algum. Mas o Janones não é ligado ao mercado financeiro, então você não vê a mídia pressionando. Agora estão pressionando todo e qualquer ministério que o Lula faz, estão pressionando. Pegaram uma lei que aprovaram essa semana, a lei das estatais, e a mídia começou a manipular, distorcer, para falar que aprovaram uma lei para que o Lula pudesse indicar o Mercadante para o BNDES. Aliás, excelente indicação. A lei das estatais tratava de pessoas que fizessem parte da campanha. O Mercadante não era parte oficial da campanha do Lula. Ele nem se enquadra naquela lei. A lei das estatais nunca foi respeitada. O Temer criou a lei, nem o Temer respeitou. O Bolsonaro jamais respeitou a lei. Sabe o que acontece com quem não respeita a lei? Nada. Aí trocaram a lei. Aí, por que trocaram a lei? Porque o Lula sabe que ninguém respeita. Mas quando eu estiver no poder, eu vou ser obrigado a respeitar. Então tira essa porcaria. Aí o que acontece? Aí enfiaram o Mercadante no meio para quê? Para bater no Lula. Então agora tá essa situação, a mídia ajuda muito o Arthur Lira, viu? Quando eles fazem essa pressão toda. Essa pressão é boa para o Arthur Lira. Então o Arthur Lira aí, com o apoio indireto da grande mídia aí, eu nem sei se é por burrice ou não, porque às vezes eles nem percebem, viu? Se é por burrice ou não. Apoiando aí, o que eles querem é tentar atrapalhar o Lula, a grande mídia. O máximo possível. O Arthur Lira ali com um apoio indireto da grande mídia, tentando estrangular o governo Lula para pegar o maior número de cargos possíveis. O Lula agora tem a navalha na mão. Na verdade não está na mão do Lula, está na mão do Lewandowski. Lewandowski, se você não lembra, é o ministro do STF que deu ao Lula acesso a Vaza Jato. Se hoje o Lula tá eleito presidente e o Bolsonaro está se mudando, é graças ao Lewandowski, é graças a ele. Foi ele quem deu acesso à defesa do Lula, toda a Vaza Jato, o que fez com que o Fachin, e aí numa articulação, Fachin Moro se desesperasse e tirasse os processos todos do Lula e o Lula fosse tornado elegível novamente. Porque esse processo ia demorar muito, muito, muito. E foi uma coisa que aconteceu rápido no começo do ano passado, graças ao Lewandowski. Então, a ver aí os próximos episódios, mas a briga de titãs já começou. Falou!